Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal, sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Evidências. E caso você esteja se perguntando, não vou falar nada sobre a música sertaneja. O texto de hoje é Filipenses capítulo 1, versículo 28, que diz: E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. As lutas e perseguições na vida não são castigos de Deus ou evidências de uma vida de pecado. Pelo contrário, podem ser provas de que você é de Deus, de que uma pessoa é de Deus. Primeiramente, vamos nos lembrar do que Salomão nos ensina em Eclesiastes, de que o sol e a chuva vêm para o justo e para o ímpio. Portanto, não é que aquele que semeia a justiça e a bondade e a fé sempre vai ter uma vida tranquila, mansa, sossegada, próspera e sem dificuldades. E também não é porque uma pessoa não teme a Deus, não busca a vontade de Deus e não se agrade das coisas do alto, que essa pessoa vai ter uma vida sempre miserável, sempre com lutas, com perseguições, com dores. Não é assim que funciona. Eclesiastes nos mostra isso. As lutas vêm sobre ambos e também bênçãos vêm sobre ambos. Não da mesma forma, claro, mas como o exemplo que eu dei, o sol nasce para ambos, a chuva cai sobre ambos. E também podemos nos lembrar do Salmo 73, que filho de Deus, uma pessoa que teme a Deus, está ali pensando, puxa, mas os maus prosperam, os maus enriquecem, os maus têm longevidade, eles vivem bastante. E ali é um homem de Deus falando que ele se incomoda com isso. Porque isso, por vezes, acontece e parece que Deus está indiferente. Mas a gente sabe que não é assim. Bom, esse tipo de ensino pode soar estranho para aqueles que pregam só vitória. Até tem aquela música, né? Agora é só vitória. Não é bem assim. Mas o próprio Senhor Jesus disse, no mundo passais por aflições. João 16:33. Jesus não estava fazendo um comentário aleatório aos discípulos. As aflições realmente eram o que eles iriam enfrentar. Jesus estava preparando-os. Mas ele os anima ao continuar. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 15:20 diz: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Jesus falando. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram o pastor, certamente perseguirão as ovelhas. Se o mestre foi difamado, o que dirão de seus seguidores? Certamente nós passamos por lutas.
E o escritor de Hebreus nos faz entender um pouco mais claramente essa verdade e nos faz recordar da nossa relação com Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8 dizem assim: Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui, Hebreus, o escritor de Hebreus, está nos fazendo entender que somos filhos e que o pai corrige o filho. E ele continua no texto falando que nós temos aqui na terra pais que, segundo lhes parece melhor, nos corrigem. E que às vezes não, quase sempre, no momento da correção parece que não é algo bom. Mas isso é para que gere-se um fruto de justiça. Deus é nosso Pai e Ele nos corrige. E Ele permite as provações. Ele permite as provações para nos corrigir. Não que a gente esteja em erro, em pecado. Ele também faz isso quando a gente peca. Mas Ele permite as provações para nos lapidar. Há falhas em nós, há mudanças que precisam ser geradas em nós que a gente nem percebe. Provação não significa que você não é filho de Deus. Pelo contrário, como a gente viu nesse texto, pode ser confirmação de sua filiação. Se você crê em Jesus, passará por provações, por perseguições, por lutas entre a carne e o espírito. Se tudo vai bem demais, questione-se: estou realmente na fé? Não tem como você ter sido regenerado e ter nascido de novo e não haver luta dentro de você. Porque a sua carne vai querer dominar e o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E essas coisas não concordam. Então vai ter lutas, vai ter dificuldades. Se você, em todos os teus ambientes, não sofre nenhum tipo de preconceito por conta de sua fé, ou de perseguição, ou de até rejeição, algo de errado não está certo. Porque as pessoas que não creem em Jesus, em algum momento, dependendo, eu não estou falando que todas são assim, mas elas vão confrontar você, elas não vão gostar daquilo que você vai falar, ou às vezes não vão gostar de você simplesmente porque você é cristão. Falo de novo, não é sempre, não é todas as pessoas, mas você vai ter essa dificuldade. A palavra de Deus nos mostra isso. Os amigos de Jó achavam que ele tinha pecado, e um pecado grande, devido à grande prova que passou ao perder tanto de forma tão inesperada. O próprio Deus, porém, afirmou mais de uma vez que ele era justo. Se o justo não passa por provas, o que o livro de Jó está fazendo entre as Escrituras Sagradas? O justo passa, sim, por dificuldades. Mas é exatamente isso que acontece. Ele passa. Ele não fica nela. Talvez a provação seja a forma de Deus comprovar que você é filho dele. Ele faz isso através de outras coisas também, como, por exemplo,
o Espírito dele dando testemunho para o nosso espírito que somos filhos dele. Mas também Deus usa outras evidências para que você entenda que você é filho de Deus. E lembre do que a palavra de Deus também nos diz, que nós devemos nos alegrar por passar por provações. Porque uma vez confirmada a nossa fé e o valor da nossa fé, nós perseveramos e crescemos no Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma dificuldade, por uma luta, por um tempo difícil, continua confiando em Deus. Ele nunca mentiu e nunca voltou atrás em sua palavra. O que ele promete, ele cumpre. Se você não conhece as promessas de Deus, leia mais a palavra. Talvez você tenha acabado de se converter. Mas se você conhece as promessas, lembre delas. Pregue para si mesmo. Porque Deus é fiel. Se você está passando por dificuldade, não ache que isso é o fim do mundo. Porque não é. Vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus eu oro para que o teu povo, eu, os meus irmãos, que nós possamos olhar para as nossas dificuldades, para as perseguições, para as adversidades e se alegrar porque o Senhor está conosco. E o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Não tem luta que possa vencer ao Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é forte, o Senhor é soberano. O Senhor tem controle de tudo. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Basta o Senhor determinar algo e vai acontecer. E o Senhor nos permitiu ter acesso a Ti e orar e pedir ao Senhor e as coisas acontecerem. Pai, diante das nossas lutas diárias, diante das provações, diante das tentações, diante da dor, do luto, nos ajuda a confiar mais no Senhor. Porque o que para muita gente é prova de perdição, para nós é prova de salvação. Quando o ímpio passa por dificuldades, ele percebe que ele não tem para onde correr. Ele pode correr para o Senhor, mas ele não quer. E isso é prova de perdição. Mas quando o justo sofre, quando o justo passa por dificuldades, ele sabe muito bem para quem correr e ele encontra descanso no Senhor. E isso é prova de que somos teus filhos. Nos ajuda a correr para o lado certo, Pai, quando a gente passa por dificuldade. A correr para o Senhor e ser acolhido em seus braços de amor. E eu te agradeço, Pai. A palavra diz que foi o salmista dizendo: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus preceitos. Obrigado até pela luta, Pai. Obrigado até pela dificuldade, pois eu sei que isso me aproxima do Senhor, me fortalece a fé e me faz crescer. Eu sei que eu posso confiar em Ti, Deus, mesmo no dia mais difícil.
Se os dias forem bons ou se forem maus, tu somente és Deus. Confie em ti, Pai. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.